Olá, alunos! Hoje nós vamos conversar um pouco sobre jornada de trabalho, intervalo interjornada, intervalo intrajornada e também sobre o descanso semanal remunerado. Então vamos lá. A jornada de trabalho, ela está prevista na nossa Constituição Federal, no nosso artigo 7º, inciso 13 e 14. E aí, dentro da CLT, nós também temos a previsão legal da jornada de trabalho. Está no artigo 58 da CLT. Ele fala que a duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não excederá de 8 horas diárias, desde que não seja fixada expressamente outro limite. Então, a jornada de trabalho diárias já está convencionado que são efetivamente 8 horas diárias. Além disso, a jornada a carga horária jornada semanal é de 44 horas semanais. Então, como que se dá efetivamente isso? As 44 horas são designadas no seguinte sentido. São 8 horas diárias, como nós temos de segunda a sexta, são 5 dias. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, dá 5 dias. Então, 8 vezes 5 dá 40 horas, certo? Então, serão 8 horas de segunda a sexta e tá faltando 4 horas, né, para 44. Então, no sábado, são complementadas mais 4 horas do sábado, né? Tem empresas, estabelecimentos que preferem que o trabalhador ele não vá ao sábado e ele compute essa jornada na semana. Isso é possível, né? Desde que acordado com o empregado. Se o empregado realmente também tiver disposição para cumprir dessa forma, aí como que ele faz? Ele cumpre 1 hora a mais em alguns dos dias, porque seriam só 4, né? 4 horas, então poderia ser 1 hora durante 4 dias, ou iria dividindo essa carga horária durante os 5 dias, também é possível, né? Então tem empresas que aderem a esse formato. E para o empregado, às vezes é bom, porque aí evita dele sair de casa no sábado, fica o sábado realmente para que ele fique com a família, né? Mas normalmente as empresas aderem, né? E aí tem que ir trabalhar no sábado para cumprir essas 4 horas semanais. Se a gente tivesse uma nova possibilidade, né, de ganhos, seria retirar essa carga horária de 4 horas para o trabalhador aí, para que ele ficasse de segunda a sexta, né? E o que fosse efetivamente cumprido em finais de semana, que seria sábado e domingo, poderia ser computado como 1 hora extra, 1 hora a mais, né? Ou a gente poderia até pensar, como legislador, né, se pudesse falar em outro tipo de carga horária. Por exemplo, poderia ser uma carga horária de final de semana, que seria paga num valor superior ao valor da hora extra, por exemplo, né? Mas por enquanto é isso. A carga horária diária são 8 horas, a carga horária semanal são 44 horas e a carga horária mensal são 220 horas, tá? O que mais que a gente pode falar de carga horária? A gente pode falar também que o empregado ele tem direito de se atrasar em 5 minutos. É o que está escrito no parágrafo 1º do artigo 58. Ele diz o seguinte: não serão descontados nem computados como jornada extra, ou seja, hora extra, as variações de horário no registro de ponto não excedente de 5 minutos, observado o limite máximo de 10 minutos diários. Ou seja, aqueles 5 minutos que você entra antes do horário ou que você atrasa depois do seu horário, não será pago nem como hora extra e nem será descontado. Ao mesmo passo que aqueles 5 minutos que você sai antes do horário ou aqueles 5 minutos que você sai depois do seu horário também não será pago como hora extra e também não será descontado, porque está previsto no parágrafo 1º do artigo 58 da CLT. Além disso, uma coisa muito importante e foi um ganho que a gente perdeu, a gente que eu falo, nós empregados, né? Com a reforma trabalhista que teve recente, né? Acho que foram 2 anos atrás, já no governo Temer, né? Teve uma reforma trabalhista
que foi exatamente para atender as necessidades do empresariado. E aí nessa reforma os trabalhadores perderam muitos ganhos efetivos que eles tinham ganhado ao longo do tempo. E um deles é esse parágrafo 2º do artigo 58, que nós chamávamos de horas itinere. O que é horas itinere? Itinere quer dizer que está caminhando, né? Está a caminho. Efetivamente, as horas itinere é aquele tempo em que você entrava, por exemplo, numa condução oferecida pela empresa, desde a sua casa até chegar na empresa. Então, tem empresas que elas oferecem a condução, um ônibus que vai buscar, um carro que vai buscar, né? Por quê? Porque ou aquela empresa realmente oferece, né? Ou aquela empresa trabalha num horário em que não tem ônibus transporte urbano para atender você, para te levar e te buscar. Isso acontece muito, por exemplo, com pessoas que trabalham nas próprias empresas de ônibus, né? Então, para que a pessoa vá trabalhar como motorista, como cobrador, não tem ônibus para que ele pegue o ônibus. E se ele não tem condução, a empresa então tem que ir lá na casa dele buscá-lo e levá-lo até a empresa. Outras situações, empresas que são localizadas distante da cidade. Nós temos aqui em Rio Branco várias empresas que são localizadas nas rodovias, né? Seja rodovia estadual, seja rodovia federal, são frigoríficos, são empresas, são vários tipos de empreendimentos que são localizados distante. Nesses casos, então, a própria empresa oferece esse serviço, ou seja, vai na casa do empregado, pega ele, leva ele até a empresa, certo? E na hora de devolver também, quando ele faz todo o seu serviço, e aí quando acaba então o seu serviço, ele pega novamente a condução da empresa e volta para sua casa. Bem, professor, entendi. O que isso tem a ver com horas itinere? Tem a ver que antes da reforma trabalhista, que aconteceu no governo Temer, essas horas, desde o minuto que ele colocava o pé dentro dessa condução, até chegar na empresa, eram consideradas horas trabalhadas. Como assim, professora? Mas ele não estava trabalhando, mas a nossa lei dizia que ele não estava trabalhando efetivamente na sua função, mas ele já estava à disposição da empresa. Então, a partir do momento que ele entrava na condução, ele teria direito a receber o quê? Exatamente, horas extras. Ou se ele não recebia horas extras, ele poderia computar aquela carga horária que ele passou dentro do ônibus, né, dentro da condução, como horário trabalhado. Então, se ele ia cumprir 8 horas e ele passou 1 hora indo, 1 hora voltando, ele só ia trabalhar quantas horas? 6 horas, exatamente. Ah, professora, mas não. Ele passou 1 hora indo, passou 1 hora voltando e efetivamente ele trabalhava lá às 8 horas. Tem direito ao quê? Isso mesmo, tem direito a hora extra, tá? E muita gente não sabia disso. Tanto que muitas pessoas, muitos empregados não puderam receber, não efetivaram esse direito, né? Porque muitas pessoas não sabiam. E as empresas, claro, que iam ficar caladas, né? Bom, o que aconteceu? O que aconteceu é que os empregados, então, perderam essa conquista. Porque o parágrafo 2º do artigo 58, ele fala justamente isso, ó. O tempo despendido pelo empregado, desde a sua residência até a efetiva ocupação no seu posto de trabalho e também o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador. Então prestem bem atenção que esse foi realmente uma das conquistas grandes do empregado, né? E que foi destituído, foi retirado da nossa legislação trabalhista, tá bom? No próximo vídeo nós vamos falar sobre intervalo. Abraço!